Em primeiro lugar, eu gostaria muito de dizer a todos, assim, bem em alto e bom som, e para todos, e em especial para a família pastoral, né? O pastor Gelson, para a Poliana, para Julinha e Arthur. E eu queria dizer a todos, eu quero que saibam que eu falo isso com muito amor no coração. Eu também faço parte deste ministério. Eu também faço parte. Graças a Deus. E em nome do Senhor Jesus, eu tenho, graças a Deus mesmo, né, muita satisfação em estar aqui, em participar junto com o nosso amado pastor Gelson, Poliana. Foram amigos fantásticos, né? Que Deus trouxe também na minha vida, né? Eu gostaria muito que os amados pudessem abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Amém? A palavra do nosso Deus nos diz, nessa carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim para todos nós: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Senhor Jesus, que nesse instante eu quero te pedir para que tu possa, através da tua palavra, meu Deus, nos ensinar a, se somos respeitadores, ainda a respeitar mais os pastores, respeitar a tua igreja, amá-la incondicionalmente como tu também amou, Jesus. Que nós possamos, no teu nome, Pai querido, aprender um pouco mais da tua palavra nesta noite. Amém? Podeis assentar. Eu gostaria, amados, claro, antes de falar para vocês e explicar para vocês quem foi que deixou esse texto, esse versículo escrito para nós. Quem foi esse homem? Quem deixou algo aqui escrito nesse sentido de que nós, as pessoas que ensinam, ou os pastores, os ministros, ele pode ser e tem que ser e precisa ser digno de duplicada honra. Esse homem, eu queria só falar um pouco para vocês de um homem que no princípio era chamado de Saulo de Tarsis e que a princípio era um perseguidor de cristão. Um homem que entrava nas igrejas para matar, perseguir, matar cristãos, e que um dia ele foi chamado por Jesus. Um dia Jesus veio a ele e chamou esse homem para que ele viesse a ser um pastor, um pregador da palavra de Deus, um homem que veio escolhido por Jesus Cristo para que ele pudesse nos ensinar. E esta primeira carta a Timóteo, em que o apóstolo Paulo nos escreve falando a respeito disso, ensinando a igreja, ensinando a Timóteo, uma carta pastoral, para que Timóteo também ensinasse às igrejas como nós devemos, como as pessoas devem proceder com aqueles que estão e que têm a responsabilidade de ensinar a igreja, de ganhar almas. E o apóstolo Paulo, depois de ter se encontrado com Cristo Jesus, eu quero mostrar para vocês o que esse homem passou como pastor, e para que nós verdadeiramente possamos aprender a não deixar que os nossos pastores, a não deixar que o seu pastor passe pelas mesmas coisas, as mesmas provações que esse homem passou. E por isso eu queria, se você quiser e puder me acompanhar, eu gostaria muito que você fosse agora na última carta de Paulo a Timóteo,
e já no fim do seu ministério, onde o apóstolo Paulo está preso, ele está numa masmorra, e ele derrama o coração ao seu filho na fé. E nós precisamos naturalmente ouvir com muita atenção, que talvez tenha sido as últimas palavras desse grande homem de Deus, desse pastor. E ele nos ensina, ele aqui ensina para nós, ensina para Gelson, ensina para mim como pastor, e também ensina a igreja, ensina as ovelhas de como nós devemos tratar o nosso pastor e como também nós não devemos tratá-lo. Eu aí quero que você venha em 2 Timóteo capítulo 4, a partir, amados em Cristo Jesus, do verso 9, onde o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele aqui começa a mostrar a dependência dele, aquilo que ele estava passando, apesar de ter pregado, apesar de ter ganhado milhares e milhares e milhares de almas. Esse homem de repente encontra-se só numa masmorra fria, velho e precisando de ajuda. E ele começa no verso 9 dizendo assim: procura vir ter comigo depressa. Diz a Timóteo: venha rápido, porque ele tinha convicção que estava chegando o momento, estava chegando a hora de ele entregar a sua vida pelo Evangelho de Cristo Jesus. E ele está ensinando para nós, ensinando aos colegas pastores que aqui estão, o despreendimento das nossas vidas. O morrer para o crente, o morrer para o pastor, segundo o apóstolo Paulo, é lucro. E ele nos ensina aqui, nesse instante, ele chama a atenção, pedindo ao seu filho na fé que venha e que venha muito depressa. E ele agora começa a falar alguns problemas que estavam acontecendo no final da vida dele, que nós precisamos ter muito cuidado exatamente com isso, para que quando os nossos pastores, talvez seja Gelson ou talvez não seja ele, que nós possamos verdadeiramente cuidar dos nossos pastores, e não deixar que isso aconteça com um pastor, ou o nosso pastor, como acontece aqui com esse, talvez, eu acredito, eu chamo de o segundo maior pastor que eu conheço. Primeiro Jesus Cristo, depois o apóstolo Paulo. Tremendamente. E ele diz assim: porque Demas me abandonou amando o presente século. Paulo aqui está falando de abandono. Ele está falando de algumas pessoas que no princípio começam a caminhar conosco e que às vezes nos deixa pelo caminho. Às vezes nos abandona. E nós como pastores, nós amamos, nós aprendemos a amar. O nosso coração verdadeiramente é transformado. E nós amamos a cada um da igreja como filhos. Verdadeiramente. Como o apóstolo Paulo fala e chama a Timóteo de filho na fé. E eu estou convicto que Gelson olha para cada um de nós aqui e vê cada um de nós como filhos. E um conselho à igreja: nunca abandone o seu pastor. Nunca abandone. Porque esse homem, depois de velho, ele estava preso e ele sente-se abandonado. Aqueles que estavam caminhando com ele diz: olha, porque Demas, venha depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Aqueles que estavam próximo de Paulo, que caminharam com ele, de repente começou a abandoná-lo. Por quê? Porque ele estava preso. Ele estava preso numa masmorra e começaram a abandonar o seu pastor. E esses homens foram alcançados por ele. E eles começam a abandonar. E Paulo sente-se só nesse instante, amados. E eu quero pedir a essa igreja. Eu sei que o pastor cuida de tantos. E às vezes nós nos sentimos só. Digo só, porque às vezes ele e a família mesmo, só tem a esposa, que aqui para nós é 50%, 60% ou 70% do nosso ministério, né? Porque elas estão sempre do nosso lado. E às vezes, amados, nós precisamos ter essa satisfação nas ovelhas, porque nós precisamos sim de Deus, nós necessitamos estar presentes, nós precisamos constantemente da presença do nosso Deus em nós, mas nós somos gente, gente precisa de gente. Nós estamos aqui e pastoreamos porque nós gostamos de gente. Por isso nunca abandone o seu pastor.
Jamais. Nós amamos lidar com gente. Lembro-me que alguns dias atrás eu disse a ele: Pastor Gelson, nós somos prisioneiros em Cristo Jesus. Tá lembrado? Nós somos prisioneiros. A gente não sai mais. Às vezes até falamos algumas coisas, né? Às vezes a gente... Mas olha, o pastor que é chamado por Cristo Jesus, ele não abandona o ministério. O apóstolo Paulo diz: sou prisioneiro em Cristo. Por que ele diz isso? Porque o prisioneiro romano, ele era amarrado no soldado, ele era atado no soldado. O soldado, se o prisioneiro escapasse, o soldado tinha que ser morto, porque ele foi conivente com esse homem que escapou. Por isso, quando há o terremoto e que Timóteo sai, o soldado ia se matando. Ele não faça isso, porque ele achou, ele era o guardador, e se isso acontecesse, a lei romana dizia que ele precisava ser morto. Aí ele ia logo se matar. Então estamos atados em Cristo Jesus. Nós não temos de hipótese alguma vontade e não há nada que nos tire dessas amarras que nos prende verdadeiramente ao amor de Cristo Jesus. E ele diz assim: só Lucas está comigo. E olha, a partir daqui um versículo fantástico, porque de quem Paulo está falando foi alguém que talvez você diga assim: eu estou falando, você diz, mas é porque, pastor Ezequias, você nunca passou pelas coisas que passei quando o pastor Gelson está nos repreendendo. Talvez alguém diga assim: tu está falando para amá-lo, não abandoná-lo, porque ele nunca te repreendeu do jeito que já me repreendeu a mim. Eu acho esse versículo um versículo fantástico, amados em Cristo Jesus, porque ele diz assim: toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quem era esse Marcos? João Marcos. João Marcos, que um dia na primeira viagem foi Barnabé, Paulo e João Marcos. E Marcos, jovem, abandonou eles, acho que com saudade da mãe, foi criado pela avó e com a mãe, né? E com saudade resolveu retornar. E do meio da estrada voltou e seguiu a viagem de Barnabé e Paulo. Na segunda viagem, quando eles formam novamente a segunda viagem, e Barnabé, Marcos era parente de Barnabé, e sobrinho de Barnabé. E quando Barnabé diz a Paulo novamente: nós vamos à segunda viagem, agora eu vou levar novamente João Marcos. E Paulo aí, meu amado, diz: comigo não. Comigo ele não vai não. Ele pode ir com qualquer outro, até com você, agora comigo não vai não. E não viaja, mas a palavra do nosso Deus é bastante clara, que ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse João Marcos é exatamente Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. E que agora, amados em Cristo Jesus, Paulo, com o seu coração de pastor, ele diz agora: traz contigo Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Houve uma desavença entre ele e Marcos? Houve. Mas Paulo está mostrando aqui o seu coração de pastor, coração que perdoa. E ele repreendeu mesmo, mas ele repreendeu no intuito de que, amados em Cristo Jesus, Marcos viesse a se tornar um grande evangélico de verdade, um seguidor de Cristo Jesus em espírito e em verdade. E Marcos verdadeiramente tornou-se. E agora Paulo mostra isso. Houve uma desavença entre você e o pastor? Abra seu coração, porque eu tenho convicção e sei de quem eu estou falando. Amados, não fique surpreso se amanhã ou depois ele lhe chamar: vem aqui e peça perdão, porque faz isso. E não estou dizendo a vocês que é porque, mas ele é seu grande amigo. Nós já tivemos umas desavenças, mas é meu amigo. Me calo. Ezequias, eu quero... É assim que Jesus me ensinou a ser. E ele aqui, amados, está mostrando para todos nós, com esse coração bondoso, esse coração, e Paulo no princípio está mostrando, era um homem duro. Eu estou falando para vocês que alguém que foi um assassino, e talvez até a gente conheça alguém que possa ter conhecido Gelson em outros tempos, mas Paulo foi um assassino. E hoje talvez um dos maiores escritores, né, bíblicos, teológicos, de teologia que eu conheço na minha vida, chama-se Paulo.
Então não fique preocupado com o passado dele. Quando Jesus chama, ele capacita. Deus chama e trata, cuida e faz dele um grande homem, um grande homem de Deus, como está fazendo com o nosso pastor Gelson Carvalho. E amados, quanto a Tíquico, envio a Éfeso. O cara está morrendo, mas ele está preocupado com as igrejas. Hoje nós estávamos num pastoreio e eu fico ouvindo, e de repente eu lembro das palavras de Poli. Lembro, né? E diz assim: Gel sai todos os dias, todas as noites, né? Está trabalhando todas as noites. Gel, menos na segunda. Gel trabalha o tempo inteiro. Assim, às vezes, nós estamos sempre na igreja, mas às vezes a gente se encontra pouco, porque eu estou trabalhando no ministério e Gel num outro. E é assim mesmo, o cara está sempre preocupado. Deus entregou a ele um ministério e ele precisa cuidar desse ministério, porque segundo a palavra do nosso Deus, diz que ele vai cobrar mais de nós. E ainda na sua manifestação aqui, amados, ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O cara, ele está dizendo, e preocupado, ele sabe que vai morrer com pouco tempo, mas ele está preocupado com os livros que ele tem. Ele precisava de conforto, ele não tinha mais amigos, aqueles que todos o abandonaram, e ele estava buscando refúgio na palavra de Deus. Por isso, traz principalmente os pergaminhos. E traz para mim a minha capa, porque o cara estava numa masmorra, e na masmorra ali em Roma, quando estava acontecendo esse problema, e se viesse a ser o inverno, e Paulo já estava velho, eu já falei isso várias vezes, talvez, mas quem disse a ele que Paulo está velho? É só você ir lá em Filemão, verso 9, Filemão, diz assim: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. O cara estava velho, pregando o evangelho. O cara tinha andado meio mundo falando que Cristo Jesus salva, restaura vidas, e ele estava morrendo velho numa masmorra sozinho. Talvez porque todos aqueles que foram salvos não fossem pessoas que reconhecessem o seu pastor, como esta igreja está demonstrando reconhecimento com o ministério de Gelson Carvalho Ramos. E ele estava preocupado porque sabia que podia morrer de frio. Traz a capa que deixei em Troade. E depois ele fala, porque é normal, é natural, no ministério Gelson acontece isso mesmo, assim como aconteceu no ministério de Paulo. No verso 14 ele está falando exatamente, amados em Cristo Jesus, do traidor. Ele está falando de traição. Ele está falando porque às vezes acontece isso mesmo dentro da casa do nosso Deus. Está aí, são pessoas: ah, mas eu não gosto daquele pastor, e vem o apunhalado pelas costas. São pessoas que torcem contra o ministério pastoral, e torcem mesmo. Tem pessoas que torcem. E no ministério desse grande vencedor, ele está mostrando aqui, diz ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Alexandre, traidor, traiu o evangelho de Cristo, perseguiu os cristãos como Paulo, e também perseguiu o evangelho de Cristo Jesus. E ele aconselha o seu filho dizendo: tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Gelson Carvalho, tem algumas pessoas que resistem muito à palavra de Deus. Estão na igreja, muitas vezes, mas são resistentes à autoridade pastoral. E quando estou falando da autoridade pastoral, eu quero dizer à igreja, à família pastoral. Porque quando você desobedece a Poli, você está deixando o esposo dela satisfeito, o seu pastor, você está desobedecendo também o seu pastor. E essa família está aqui, eu estou convicto que foi escolhida por Deus para que estivesse aqui. Aqueles que não têm dúvida, diga amém.
E no verso 16, e eu espero que não aconteça isso, amados em Cristo Jesus, porque aqui desse lugar, o apóstolo Paulo, na sua carta, ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Gelson Carvalho, eu sei que às vezes, quando duas ovelhas estão discutindo e falando, ou alguém fala mal do pastor Gelson Carvalho, não façam como aqui, amados. Entre em defesa do seu pastor. Entre em defesa do seu pastor. Defenda o seu pastor. Esse grande homem de Deus, ele está dizendo aqui: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Cara que ganhou milhares e milhares e milhares de almas, amados em Cristo Jesus. E ele provavelmente ali, quando ele estava sendo julgado, e ele esperava, ele estava ali e esperando: eu já ganhei tantas almas, e provavelmente uma delas vai entrar por aquela porta e vai falar alguma coisa ao meu favor. E depois do julgamento ele escreve dizendo a Timóteo, para que Timóteo aprendesse também, diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Cadê aqueles que eu ganhei para Cristo Jesus? E traz um aprendizado para nós, e vai acontecer isso muitas vezes, amados, e quando acontecer, defenda o seu pastor. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. E que isso não lhe seja imputado. Mas o que é mais importante, Gelson Carvalho Ramos, aquele que te escolheu, ele nunca te abandona. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz isso, e ele está falando com o coração dolorido, doído, amados. Ele está falando porque ele esperava que pelo menos um aparecesse para defendê-lo. Mas apesar de não ter ninguém apareceu, ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Por isso Deus lhe assiste sempre. Deus está sempre com você. Mesmo que todos nos abandonem, Ele está sempre conosco. E termina dizendo: e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E amados, agora eu queria retornar junto com vocês a 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Por favor. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. É maravilhoso ver essa igreja trazendo honra ao seu pastor. Vocês estão cumprindo a palavra de Deus. Vocês estão fazendo exatamente o que esse grande pastor mandou que nós fizéssemos. Você precisa trazer honra, e honra em duplicidade, amados em Cristo Jesus, ao seu pastor. E glória a Deus, porque vocês têm feito isso. Vocês estão exatamente cumprindo a palavra do nosso Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 13, a palavra do nosso Deus nos diz: tratai-os com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Essa igreja tem paz? 1 Tessalonicenses capítulo 5 está aí para vocês. Que maravilha, mais um conselho para a igreja: tratai-os com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vocês. Em Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias. Maravilha estar vendo essa igreja lembrando do seu pastor. Eu estou mostrando que apesar
do grande pastor Paulo passou por todas aquelas coisas que passou, essa igreja aprendeu com a palavra de Deus a cumprir os ensinamentos desse super homem de Deus, esse grande homem de Deus. E a palavra nos diz, exatamente, amados em Cristo Jesus, Hebreus capítulo 13, verso 7, lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imite-lhes a fé. Por isso, Gelson, não fique surpreso se daqui muitos quiserem seguir o ministério. Se muitos dessa igreja, jovens, não queiram, imitando o seu pastor, querendo ser como o seu pastor, também querer, amados em Cristo Jesus, pastorear uma igreja e buscar esse ministério, apesar de saber e viver quanto ele é árduo, mas muitos vão querer também, amados em Cristo Jesus, como está dizendo a palavra. Lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imite-lhes a fé. Quem não tem visto o êxito do ministério de Gelson Carvalho Ramos aqui neste lugar? Se não quiserem imitar a sua fé, porque não querem, mas todos nós estamos vendo que o seu ministério é um ministério tremendamente abençoado por Deus, grandemente abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, amados em Cristo Jesus. E nós estamos vendo com muita tranquilidade e paz. E é maravilhoso a gente ver como esta igreja cresceu, como esta igreja, eu estou falando cresceu não em número de pessoas, amados em Cristo Jesus. Eu estou falando do crescimento dessa igreja no caráter, na moral, no amor. E é esse crescimento que eu tenho visto muito nessa igreja. Igreja que está se tornando adulta mesmo, adulta. Porque estão e enfrentam os problemas de cabeça erguida, porque sabe que Ele, o nosso Senhor Jesus, já nos fez vencedor. E Ele, todos nós temos convicção de que Gelson Carvalho Ramos está aqui, e não temos nenhuma dúvida de que quem o trouxe aqui foi Deus. Quem o trouxe para esse lugar, para essa igreja, foi um chamado do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque Ele tem planos para essa igreja. Ele tem planos no ministério de Gelson Carvalho. E eu glorifico ao meu Deus, Gelson, por fazer parte desse ministério. Porque nós estamos crescendo juntos com você. Eu queria que a igreja ficasse em pé. E sinceramente, eu quero que todos aqueles que amam verdadeiramente o pastor Gelson, eu quero que todos aqueles que têm esse prazer e esta honra em participar desse ministério, falem junto comigo aquilo que todos falaram ali nesse instante, e eu repeti, né, exatamente dizendo: eu também faço parte desse ministério. Você pode dizer? Eu queria que você levantasse a sua mão assim para ele e diga isso assim: eu também faço parte deste ministério. Oh, glória!